Tudo sobre os disparos na zona desmilitarizada das Coreias. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. A Trégua de Panmunjom, um local a cerca de 8 quilômetros a leste da cidade de Kaesong, na Coreia do Norte, foi o local de discussões de paz durante a Guerra das Duas Coreias, entre 1950 e 1953, e por meio de diversas conferências resultou a Zona Desmilitarizada, conhecida como DMZ, uma região na Península Coreana que demarca a Coreia do Norte da Coreia do Sul, situada na latitude 38 graus ao norte, conhecido como Paralelo 38. A linha de demarcação original entre as duas nações que estabelece um afastamento das forças militares a 2 quilômetros ao longo de cada lado da linha. Essa região foi palco de históricos encontros nos últimos anos e que demonstraram grandes avanços nas conversações com o Ocidente e principalmente com o governo sul-coreano, com a clara intenção de fundir laços passados que foram cortados por ideologias opostas, estabelecer flexibilidade de sanções impostas pela comunidade internacional sobre o governo de Kim Jong-un e rever o programa de desenvolvimento nuclear. O que se acreditava ser uma região aparentemente moderada, uma ação inesperada ocorreu exatamente às 19h41 da noite de sábado, pelo horário de Brasília, e às 7h41 da manhã de domingo, pelo horário local na Coreia do Sul. Diversos disparos de fogo foram realizados entre as duas Coreias. Os militares de Seul disseram que tiros do norte atingiram um posto de guarda na cidade fronteiriça central de Cheonhon. Os tiros norte-coreanos atingiram um muro de proteção, mas não feriram nenhum militar ou causaram danos perceptíveis à estrutura ou equipamentos sul-coreanos, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Após os norte-coreanos terem disparados, militares de prontidão no lado sul, na faixa que se estende 2 km do Paralelo 38, fizeram 2 salvas de tiros e um aviso verbal como forma de alerta, um procedimento operacional padrão que Seul estabeleceu na zona desmilitarizada. E após julgamento do comandante local, da última vez que isso ocorreu foi em 2017, e na ocasião um soldado do norte correu em direção ao sul gravemente ferido. Era um desertor fugindo das Garras Vermelhas. Há um link de comunicação intercoreano que dá respaldo direto de conversação com os líderes das duas nações, um mecanismo importante de negociação que foi visto também durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e URSS. Ao que parece, os dois governos entraram em contato para levantar mais detalhes do ocorrido e evitar novos incidentes na região. Após esse contato, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que os tiros do norte foram considerados acidentais, tese reforçada posteriormente por uma autoridade sul-coreana. Mesmo não ter havido vítimas no incidente, foi um ato muito grave que poderia colocar em risco a pacificação utópica no local. Um grave momento que marcou o governo fechado do norte foi em 15 de abril de 1969, quando os Estados Unidos teve sua aeronave de reconhecimento Lockheed EC-121M abatida por uma aeronave norte-coreana e custou a vida de 31 americanos. Apesar dos apelos severos do Congresso para vingar a morte dos militares, o presidente Richard Nixon decidiu evitar retaliações. O lado que sofreu o ataque parece ter aceitado a declaração não intencional nos disparos que poderiam ter deixado baixa no lado do sul. A minimização dos problemas, tanto por parte de Seul quanto dos Estados Unidos, é um sinal de clara vontade de aproximação mais íntima com o lado norte, para que novos acordos sejam colocados na mesa e assim aprovados pelos envolvidos.